Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Nós continuamos firmes, continuamos perseverantes. Hoje nós vamos meditar os capítulos 31, 32 e 33 do livro de Números. Como sempre, nós queremos começar rezando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia. Estamos praticamente encerrando o livro de Números, um livro bonito, um livro também muito desafiador. Amanhã, se Deus quiser, encerramos Números e depois de amanhã já começamos mais um livro, o livro de Deuteronômio. Aí é o último livro do Pentateuco. Os 3 capítulos de hoje eles são exigentes no sentido que aqui aparece sangue, guerra. Então esses 3 capítulos aqui são capítulos que nós vamos precisar pedir muita graça de Deus para compreendermos. E aí, depois que nós terminarmos o Deuteronômio, a ideia do padre é muito provável que nós vamos ler a carta aos Hebreus, um texto do Novo Testamento. Por quê? Porque lá a carta aos Hebreus é uma explicação, é uma atualização, é a plenitude daquilo que foi anunciado, é a renovação daquilo que foi anunciado, daquilo que acontece no Pentateuco. Então, se nós deixarmos a carta aos Hebreus lá para outubro, o que vai acontecer? Depois a gente vai ter que fazer toda uma introdução de novo do Pentateuco. Porque Hebreus é impossível de ser entendido sem ter uma compreensão da Torá, desses 5 primeiros livros da Bíblia. Então, enquanto esses 5 primeiros livros estão frescos na nossa cabeça, nós pegamos a carta aos Hebreus. Então, o que o padre diz antes de começar propriamente dito o texto de hoje? Muitos vão dizer assim: mas padre, esse texto aqui é muito pesado, padre, tem muita guerra, mas aqui não é o fim da história. Às vezes você começa a assistir um filme, depois de 20 minutos você fala: eu não concordo. Tá, espera o filme acabar. Depois você fala que não concorda. Então, espera o filme acabar, o filme vai acabar lá no Novo Testamento. Então aqui são coisas pesadas do contexto, que até o próprio Jesus viria que muitas coisas deveriam alcançar a sua plenitude. E aí Jesus ele realiza essa plenitude. Aqui fala de Jerusalém, fala de terra, de conquista terrena, passageira. Depois vem Jesus, ele mostra uma terra, uma conquista de algo que seria muito maior e seria eterno. Então, aquilo que é difícil, aquilo que é complexo, nós vamos aguardar o Novo Testamento e lá na carta aos Hebreus vai ficar tudo mais claro. Então aqui nós vamos falar sobre os despojos da guerra e a partilha daquele conteúdo que seria aquilo que seria conquistado nos períodos de guerra. Então nós temos aqui 3 capítulos, capítulos 31, 32 e 33. O que é o capítulo 31? Vai falar sobre a Guerra Santa. Aqueles que venciam a guerra, isso daqui aconteceu até pouco tempo atrás, acontece até hoje, existem algumas leis que são leis de guerra. O que é a lei de uma guerra? A lei da guerra é: quando você vence uma guerra, você pode ter os reféns. E aqueles que são reféns, naturalmente, são pessoas que sofrem, pessoas que têm suas dores, as suas dificuldades. Mas em um período de guerra, algumas coisas são aceitáveis que nos dias de hoje, numa situação como nós estamos agora, seguramente já não seria. Então, nós temos aqui no capítulo 31, falando sobre Guerra Santa e aquilo que aconteceria depois de acabar uma guerra. Um capítulo difícil novamente. Aqui nós temos aquilo que era prometido e permitido apenas na guerra. Tem como que seria a divisão dos bens depois de uma guerra, e aí a parte mais interessante, para mim a parte mais aplicável desse capítulo 36,
desse capítulo 31 é em relação a Moisés e Eleazar. Aqui acontece que depois de uma guerra, depois de conquista, eles recebem o ouro. O ouro para quê? Para ser usado para eles como sacerdotes na tenda da reunião. E aí, depois nós vamos um pouco adiante, antes do capítulo 32, o padre dizia agora há pouco, lembra há pouco tempo atrás, 300, 400 anos atrás, tinham conquistas, colonização, e muitas coisas aconteceram que para os dias de hoje foi um abuso e muita violência mesmo. Mas naquele contexto era visto de uma forma diferente. O padre não está dizendo que era certo, mas era um contexto. Você não podia, de repente, ir para uma terra nova que você queria conquistar, onde você não tinha terra, e ir com uma flor e pedir para você ter aquela flor, para você ter aquela terra. Então é um contexto aqui muito diferente. Capítulos 32 vão mostrar aqui, então aqui é muito interessante, nós temos duas tribos, nós temos a tribo de Gad e a tribo de Ruben. Eles não queriam guerrear. A princípio eles não queriam guerrear porque eles falaram que estavam muito confortáveis, estavam muito bem na Transjordânia, e falaram que queriam ficar ali mesmo na Transjordânia, que não queriam ir para a Terra Prometida, que causou uma grande revolta nas outras tribos, e Deus, ele, entre aspas, ficou irritado por causa desse comportamento. Por quê? Porque eles queriam abandonar o grupo, queriam abandonar as outras tribos. Então, a tribo de Gad e também a tribo de Ruben não queriam ir à guerra. E aí depois o acordo foi a tribo de Gad e de Ruben, eles iriam à guerra, iriam conquistar a terra prometida, e depois eles voltariam e teriam aquela terra que eles gostaram, que era uma terra antes ainda da terra prometida, além do Jordão, que hoje nós chamamos de Transjordânia. Então, a tribo de Gad e de Ruben, eles não tiveram uma terra na terra prometida em Israel. Por quê? Porque eles preferiram ficar com uma terra vizinha. Nós continuamos nesse período aí, o padre disse para vocês vários reinos, vários reis. Então esses reinos, eles seriam combatidos pelos judeus, eles foram combatidos e vencidos. Nós temos aqui o reinado dos amoreus, que tinha como rei Seom, tínhamos o reinado de Bassá, que tinha como rei Og. Então todos esses povos, todos esses reinados ali muito próximos da fronteira, eles foram vencidos pelos judeus, e depois esse capítulo ensina como que deveria ser distribuído a terra, como que ela deveria ser distribuída. Depois do capítulo 33 nós temos as etapas no deserto, um capítulo ali com muitos detalhes, um capítulo com muitas informações, começa lá do início para recordar aquele povo que tinha acontecido com os pais. Aqui parece neto contando, ou filho, ou pai contando história parece avô contando história para o neto, ou pai contando a história para o filho. Olha, lá no passado, a nossa família era assim, nós viemos de tal lugar. Então, esse capítulo 33 é como se fosse uma retomada de tudo aquilo que eles tinham passado. Para quê? Para eles lembrarem? Não, porque eles não viveram aquilo. Para fazê-los saber aquilo que os pais e antepassados, principalmente os pais, tinham passado no deserto. Lembramos aqui que nós estamos na segunda geração do deserto. Então, isso daqui é o capítulo 33. E aí, novamente, uma parte aqui pesada, uma parte difícil. Nesse capítulo 33 diz que tudo aquilo que fosse conquistado deveria ser dividido entre eles, e que aqueles que estivessem na nova terra deviam ser mortos, que não deveriam continuar lá. Por quê? Porque se eles não fossem totalmente destruídos, aquele povo, depois eles seriam como um espinho nos olhos dos hebreus. Então são capítulos aqui mais difíceis, que mostra como que Moisés orientou o povo para entrar na terra prometida. Queridos irmãos e irmãs, amanhã nós vamos encerrar os capítulos 34, 35 e 36. Nós vamos encerrar o livro de Números. Continuamos firme. A Sagrada Escritura é belíssima, tem uma mensagem aqui por trás. Deus, ele vai formando um povo
para esse povo conhecê-lo, tê-lo uma identidade e depois espalhar a mensagem dele no mundo todo. Esse povo, os judeus, eles estavam mais preocupados em preservar a religião, em guardar aquilo que eles tinham recebido, em manter a identidade. E aí depois vem Jesus e diz assim: ide a todos os povos e pregai a boa nova. Graças a Deus que os seguidores de Jesus entenderam isso. Por isso que no Brasil hoje nós somos um país católico, um país cristão. Por isso que aqui em Macau, na China, no Japão, na Coreia, as pessoas também receberam o Evangelho. Então Jesus ele vai levar à plenitude aquilo que era ainda um embrião, aquilo que era uma semente com esse povo hebreu. Irmão, irmã, fique firme, uma alegria tê-lo conosco. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e vamos adiante. Muito obrigado àqueles que colaboram com a manutenção do nosso site. É uma forma de vocês mostrarem a gratidão e ajudarem o nosso canal a crescer e iniciarmos outros projetos de evangelização. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.